Olá, meu nome é João Paulo, aqui do canal Remanescente Fiel. Hoje vamos fazer um comentário sobre a lição bíblica de número 5 do terceiro trimestre de 2023. Não vamos aqui fazer um estudo sistemático e aprofundado, mas sim comentar os principais pontos que me chamou a atenção, pois vejo este tema como um alerta para nós cristãos evangélicos sobre os acontecimentos nos últimos dias e que antecedem a volta de Cristo, iniciado pela primeira fase de sua segunda vinda, o arrebatamento da igreja, seguida da grande tribulação que assolará a terra. Começando então pelo tema que por si só já traz um impacto muito grande, a dessacralização da vida no ventre materno. A palavra dessacralização é o antônimo de sacralização, que denota algo sagrado. Ou seja, estes acontecimentos profanam algo que foi criado por Deus e que, portanto, está profanando um ser que foi criado com o intuito de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. A verdade prática diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrateurina do presente século. Então nós já vemos que a concepção divinal de Cristo sacraliza, ou seja, é um sinal que a geração da vida no ventre materno é sagrado e se opõe à cultura da morte abortífera, ou seja, o infanticídio. Daí nos vem a seguinte pergunta: quando começa a vida? Na fase embrionária ou na fase fetal? Segundo a palavra de Deus, a vida começa mesmo antes da concepção. Veja, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. A introdução desse estudo diz que Deus é o autor supremo da vida. Por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem por objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Temos também como ponto central ou palavra-chave a palavra vida. No tópico 1, a concepção de Cristo. Vemos que através do nascimento divinal de Cristo, como também o nascimento de João Batista, que também foi um milagre, e tantos outros relatos do Antigo Testamento, como de Sara, Rebeca e tantas outras personagens que traz não somente a ideia que a concepção da mulher é um milagre, seja ela através de uma impossibilidade física e material, como de qualquer outra forma. A vida por si só é um milagre de Deus. No tópico 2, a cultura da morte. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e controle da natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agência de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã. Como vimos no tópico anterior, nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre.
O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Nessa perspectiva estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e a outros. Qualquer opinião contrária é considerado violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Passando então para o tópico 3, a sacralidade da vida. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana desde a concepção no útero materno não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, conforme o texto bíblico que lemos no início em Jeremias capítulo 1, verso 5. Por consequente, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Ratifica-se que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Que Deus abençoe sua vida e nos livre da cultura da morte e dos ensinamentos contrários à palavra de Deus, colocando-nos novamente em inimizade entre nós e o nosso Criador.